Mas antes de iniciar meu pronunciamento, eu quero aqui relatar o que aconteceu hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a primeira reunião programada da Comissão de Constituição e Justiça para a análise da PEC que na Câmara dos Deputados tinha um número de 241 e que aqui no Senado tem um número 55. Aquela proposta de emenda constitucional é conhecida como a PEC do fim do mundo, que estabelece um limite dos gastos públicos por 20 anos. Hoje, o senador Eunício Oliveira, relator da matéria, apresentou o seu relatório e não adiantou, senador Lindbergh, as nossas solicitações, a insistência das nossas solicitações, porque não conseguimos iniciar o debate ainda hoje, o que é lamentável, porque não havia nenhuma reunião de nenhuma outra comissão marcada na sequência e, portanto, tínhamos tempo suficiente para debater a matéria. Da mesma forma, quando lá cheguei, fiz a seguinte proposta, tendo em vista que o Colégio de Líderes determinou um calendário para a aprovação da mesma e que o calendário foi acordado entre todos os líderes e tendo eu a concepção de que o que mais importa para o governo são as datas, dentro do limite do espaço em que dispomos, sugeri que pudéssemos realizar mais de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Lamentavelmente, também não fomos ouvidos. Por quê, senadora Fátima? É óbvio, se juntarmos isso ao fato de que a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Assuntos Sociais, a CAI, desse Senado Federal, estão já realizando audiências públicas, mas também nessas comissões nós temos tido vários problemas. Por exemplo, um senador tucano da base de governo esteve na Comissão de Assuntos Econômicos polemizando a legalidade ou não da realização do debate. Veja a que ponto chegamos. Eles não querem debater a matéria. E isso é que fica muito claro para a população brasileira. Eles não têm interesse em debater a matéria. Porque se tivessem, senadora Fátima, mesmo nesse calendário exprimido que eles nos apresentaram, mesmo diante desse calendário, não havia problema nenhum de marcarmos debate de segunda a sexta-feira, porque não haveria interferência no tempo pré-estabelecido por eles. Lamentamos muito e espero que a partir da semana que vem não continue a ser essa a postura deles, porque quem perde com isso não somos nós. Quem perde com isso é o próprio governo, que de um lado diz que a medida é fundamental, indispensável para sair de uma crise, que é boa para o Brasil, mas do outro lado não debate. Não só os parlamentares não comparecem, mas não deixam que o próprio Poder Executivo compareça. Convidado que foi por 2 vezes na Comissão de Assuntos Econômicos, representantes do governo não compareceram. Então, não debate quem não tem o que debater, não debate quem não tem razão. E essa PEC, eles sabem melhor do que nós que é uma PEC ruim para o Brasil, não só ruim para o povo, mas ruim para o Brasil. Mas, senadora Fátima, hoje eu venho à tribuna diante do que eu não estava aqui no dia de ontem, mas Vossa Excelência estava e acabou protagonizando indiretamente um momento muito ruim deste plenário. Vossa Excelência, que foi citada num pronunciamento de um colega que fez observações absurdas, observações que devem, por todos nós, serem repudiadas em relação aos estudantes brasileiros, sobretudo aqueles que estão bravamente lutando na defesa de uma escola pública, democrática e de qualidade. Eu aqui me refiro aos estudantes que de norte a sul do país estão ocupando as escolas, sem qualquer ato de violência, sem qualquer ato de força, pelo contrário, utilizando as escolas para fazer o debate acerca de matérias importantes que tramitam no parlamento e que vão influenciar diretamente na vida das pessoas. Ontem, este plenário, repito, assistiu uma infeliz manifestação que acusou os estudantes que ocupam as escolas e universidades de todo o país de que estão, abre aspas, senadora Fátima, indo lá para fumar maconha e matar os outros. Esse foi o
esse foi o pronunciamento de um de nossos colegas ontem. Eu estou aqui com o pronunciamento na mão. O senador disse o seguinte, que o Brasil, que na verdade o Brasil já vem arrebentando com os pobres há muito tempo e faz uma análise aí. Aí ele disse, esses dias eu falei, eu estava vindo para o Senado e ela, se referia a Vossa Excelência, a senadora Fátima, estava em um discurso incentivando as invasões aí da escola. Quando eu estava indo para casa à tarde, o mesmo discurso. Aí eu falei, isso é o pronunciamento do senador no dia de ontem. Ué, está gravado o discurso de Fátima? Ela apertou o play? Não, ela estava fazendo outro discurso. Aí diz ele, olha, eu vou te falar uma coisa, desses meninos que estão na escola, boa parte é para fumar maconha. Estão indo lá para fumar maconha e matar os outros. Acabaram de matar um, acabou de morrer um. É lamentável que um senador da República, senadora Fátima, ocupe esta tribuna que abrigou tantos oradores brilhantes, comprometidos com a democracia, com a luta da nossa gente, que utiliza essa tribuna para se dirigir aos estudantes da forma desrespeitosa e sem nenhum conteúdo, como ele se dirigiu no dia de ontem. Eu espero que esse senador, eu aqui não vou citar o nome, mas ele sabe. E quem tiver interesse em saber, procure as notas taquigráficas. Eu espero que, a partir de hoje, ele tenha, no mínimo, senador Lindbergh, a decência de ocupar novamente a tribuna e pedir desculpas dos estudantes brasileiros que, repito, estão ocupando as escolas para debater o que o Congresso Nacional vem votando e que afetará diretamente não só a educação pública, mas a vida de cada um, a vida de cada uma. Então, nesse meu breve pronunciamento, e eu voltarei a falar do tema, mesmo porque tenho um pronunciamento preparado sobre o assunto e voltarei a tratar sobre esse assunto, mas não podia deixar de, em vindo à tribuna, de abordar esse aspecto e fazer aqui um pedido a esse senador que falou essas barbaridades no dia de ontem, que suba à tribuna e peça desculpas à juventude brasileira, aqueles estudantes que estão ocupando as escolas, que, repito, estão ocupando as escolas, defendendo a educação pública, defendendo o futuro da própria juventude brasileira, o futuro do próprio Brasil. Porque hoje uma escola foi desocupada quase que à força, mas os estudantes saíram de cabeça erguida, e não tenho dúvida nenhuma, voltarão às escolas, voltarão e continuarão o debate de vários projetos, como Escola Sem Partido, como essa PEC da limitação, como a reforma do ensino médio, senadora Fátima. Portanto, eu quero aqui apresentar a minha solidariedade à juventude brasileira e dizer que continue lutando, porque assim é que nós vamos derrotar o que querem fazer contra o país.